Boa tarde, queridos alunos. Estamos iniciando mais uma aula nossa de língua portuguesa e hoje nós estaremos falando sobre o gênero textual carta, né? Quem nunca escreveu uma cartinha? Quem nunca escreveu uma cartinha, que seja para um amigo, que seja para o professor, para a mamãe, o papai, um tio, o vizinho, né? Então vamos aí. O que é uma carta? Ele é um elemento postal, mais importante, construída por algumas folhas de papel fechadas em um envelope, que é selado, enviado ao destinatário da mensagem através de quem? Dos correios, certo? Então, atualmente, as cartas, elas vêm sendo substituídas por quem? Pelos e-mails, porque os e-mails, a carta vai demorar muito antes, carta, dependendo do estado, para onde ela ia, ela demorava até 30 dias para chegar, 5 dias, 10 dias, 15 dias, E hoje, com a substituição do e-mail, porque o e-mail ele é automático, então o e-mail ele é uma forma de correio, porém ele é eletrônico e mais difundido no mundo, mas ainda há pessoas que pelo simples prazer de trocar correspondência física, preferem utilizar o método da carta, o que é importante nós sabermos. Então, a carta, ela tem as características. Assim como o poema tem lá as suas características, O que tem que conter no poema? Tem que ter os estrofes, os versos, as rimas, Na carta também a gente tem uma estrutura. Então, essa carta, ela tem alguns tipos de características. Então, nós temos aí o envelope, o remetente, um destinatário. Ele é normalmente escrito em primeira pessoa. Quem que é a primeira pessoa? Eu, Eu, primeira pessoa. E sempre visam um tipo de leitor. Então, é necessário que se utilize uma linguagem adequada, como o tipo do destinatário, e que durante a carta não se perca a visão daquele para quem o texto está sendo escrito, Primeiro, tem que ter o remetente, tem que ter um destinatário, tem que ter a pessoa destinada, ela é escrita em primeira pessoa, como eu já falei, eu. E é claro que nós temos aí, dependendo do leitor, há até mesmo tratamentos específicos. Então, por exemplo, se eu vou falar com uma autoridade, se eu vou escrever uma carta para um juiz, para o Papa, então eu já tenho que ter um chamamento. E esse chamamento aí, por exemplo, o juiz, eu vou ter que chamar ele de quê? Meritíssimo, um presidente, Vossa Excelência, o Papa, Vossa Santidade. Há algumas outras características que marcam esse tipo de texto. Bem entendido até aqui? Então, nós temos aqui, são elas, Então, características que tem que ter essa estrutura. Então, eu tenho, primeira coisa, eu tenho que ter o local e a data. Depois, nós temos aí o destinatário. E a saudação lá no início, a interlocução com o destinatário, ou seja, a conversa que você vai ter com ele ali. E, é claro, a despedida. Essa segue a ordem que tem que ter a carta, O gênero carta. Então, nós temos aí um exemplo aí para você. Modelo da carta, Então, nós temos aí, primeira coisa, vocês estão vendo aí o local e a data, o destinatário, a saudação, todo o enunciado, toda a minha conversa, no final a despedida e, é claro, eu assino, certo? Então, o modelo da carta informal, nós temos a carta de amizade, nós temos também a carta, aí vocês estão vendo aí, sempre segue aquele primeiro modelo que eu disse, a data, o local, o nome da pessoa que você está escrevendo, querido, amigo, E, é claro, o assunto em si, e por último nós temos aí a despedida,
que vai sendo feita aí. Então, é a carta de amizade. Nós temos, claro que no final você vai estar fazendo o quê? A sua assinatura, né? Beijos, abraços, carinhoso de seu amigo, de sua amiga Lucivânia. Nós temos a carta pessoal, né? Como redigir essa carta pessoal? Segue o mesmo padrão. Escreve uma carta pessoal quando queremos nos comunicar com alguém próximo de nós, como amigos ou familiares, que é o que você vai fazer hoje. Então, as características desse tipo de gênero textual são simples, ou seja, não possuem muitas regras de estrutura para serem seguidas. Então, vejamos, o assunto é livre. Então, vocês vão ter um tema aí para vocês estar escrevendo essa carta que eu vou estar passando hoje. Então, você vai trabalhar sentimentos, né? Vai colocar ali, o tamanho ele é variado. Então, o tipo de linguagem, você vai usar uma linguagem informal. Por quê? São pessoas que você conhece, pessoas do seu dia a dia, né? Que você vai estar usando ali. Então, quanto à estrutura, nós seguimos aquele mesmo. O local e a data. O vocativo, o que são esses vocativos? São os chamamentos, eles servem para chamar as pessoas, ou bicho, ou coisas personificadas. Então, vem sempre depois da vírgula. Então, um exemplo aí. Maria, José foi ao mercado. Maria, José foi ao mercado. Então, eu estou falando para Maria que José foi ao mercado. Maria, José foi ao mercado. Então, Maria aí, veja bem, Maria, vírgula, José foi ao mercado, né? Então, esse é o vocativo, tá? Então, na carta vai ter sempre isso, tá bom? Sempre também no final de cada vírgula é um vocativo no caso. Então, estamos aqui vendo alguns exemplos também, né, de vocativos. Por exemplo, minha querida, vírgula, amado meu, querido amigo fulano, né, caro senhor, estimado cliente. Então, são todos chamamentos que você pode estar usando, tá bom? Minha querida, amado meu, querido amigo. Então, são chamamentos que você pode fazer a sua saudação, ok? Assim também nós temos a despedida. Então, na despedida, você pode variar entre atenciosamente, cordialmente, atenciosamente, Lucivânia, cordialmente, Lucivânia, adeus, né? Adeus, saudades, até breve. E aí eu assino, ok? Então, nós temos aí a saudação, um exemplo de saudação e, é claro, um exemplo de despedida. Agora, nossa atividade de hoje, nós teremos um concurso internacional de redação de cartas, que está comemorando 50 anos dos Correios. Vocês vão utilizar tudo que eu falei hoje, eu falei sobre o gênero cartas, a estrutura, e nossa atividade será uma carta. Então, você vai escrever uma carta a um familiar, contando sobre a sua experiência da Covid-19. E ali você vai colocar, né, seus sentimentos. Por quê? É carta para um familiar. Então, é carta para uma pessoa que você convive. É carta para uma pessoa que você conhece. Então, você vai escrever a carta, vai escrever como em primeira pessoa. Você vai usar toda aquela estrutura que eu já falei. E você vai produzir. A melhor carta, ela será enviada à nossa CRE de Santa Helena. Eu espero que seja a sua, porque ela vai ser bem escrita. Você vai estar fazendo ela direitinho, bem organizada. O tema é este. Você vai falar sobre a sua experiência com o Covid-19 e vai estar tirando foto ou de você lendo. Pode ser só a leitura, grava só a voz ou a leitura, o áudio e me envia. Ou você vai gravar, né, você fazendo a leitura dessa carta e a foto da carta para que eu também possa ler, tá? Você vai fazer a leitura em vídeo ou em áudio e enviar no meu privado. E também tirar a foto da carta que eu possa estar lendo e, é claro,
organizando e selecionando a melhor para ser enviada à nossa Santa Helena de Goiás. Vocês terão até segunda-feira para estar postando e entregando, ok? No mais, tenha uma boa tarde. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição, aguardando vocês, certo?